Eita. Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade. A gente estava em Campina Grande, nossa equipe foi lá acompanhar a visita de Ciro Gomes, mas também o Washington Luiz acompanhou lá a solenidade de ampliação da Escola Superior da Magistratura, conduzida aí pelo desembargador Ricardo Vital, lá em Campina Grande. Vamos acompanhar como é que foi. Vamos conversar com o desembargador Ricardo Vital de Almeida. Muito boa tarde, desembargador. Qual a sua avaliação de 39 anos de história e sobre a sua presidência, os avanços que o senhor tem conseguido ao longo desses meses da sua gestão? Eu levo o boa tarde asmático, meu caro amigo Washington, e lhe digo que são 39 anos escritos numa história bonita, com percalços e maioria de ganhos qualitativos. Cada gestão que se sucede no Tribunal de Justiça a partir da visão acadêmico-estadista do desembargador Almir Carneiro da Fonseca, criador da ESMA, a terceira escola mais antiga, em sequência ao Tocantins, a Bahia, a Escola da Magistratura da Paraíba. Essas gestões vêm se sucedendo, trazendo o melhor de si, com altos e baixos, evidentemente, até por conta dessa instabilidade política tão preocupante que nós temos no país. Isso reflete no marco dessas atividades que têm a ver, sim, e de forma lídima, com a busca direcionada única e exclusivamente o crescimento dos padrões intelectuais e conscienciais das pessoas. É uma história que vem, portanto, em uma sucessão imparável e cada vez mais firmando-se como o braço acadêmico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, lembrando gerações passadas, afirmando gerações presentes e projetando gerações futuras. Nós vamos conversar com o presidente do tribunal, o desembargador Saulo de Sales Benevite. Desembargador, um momento importante, uma escola histórica, né, para o Tribunal de Justiça, para as pessoas que nelas já ingressaram e que vão ingressar, né? Boa tarde. Exatamente, são 39 anos desde a fundação da Escola Superior da Magistratura da Paraíba, e a escola tem uma trajetória de muitas realizações, fazendo cursos e aprimorando o currículo dos magistrados e dos nossos servidores. Ela tem prestado relevantes serviços à sociedade paraibana, porque a ESMA hoje é uma marca, simboliza cultura, e ela hoje é muito bem comandada pelo colega desembargador Ricardo Vital de Almeida, que vem fazendo um excelente trabalho. E aqui hoje nós tivemos a grata satisfação de inaugurarmos as novas instalações da Escola da Magistratura aqui no Fórum Civil de Campina Grande. Parabéns ao Tribunal de Justiça da Paraíba, em especial o desembargador Ricardo Vital. Você já estudou lá? Foi na ESMA em Campina Grande, Ana? Eu fui da primeira turma da ESMA em Campina Grande. E como aluna da UEPB. Uma certa contribuição para a formação de quem atua na área do direito da justiça. Sim, é muito importante. É uma escola onde você já sai, inclusive, com o conceito de uma graduação, de uma pós-graduação. Muito bom. Bom, fico feliz por mais esse avanço, né, para nossa Campina. Para Campina, né, para Campina. Ó, vamos lá de Campina Grande, vamos para Brasília com o Napoleão de Castro. Napoleão, muito boa tarde. O que é que você traz para a gente nessa sexta-feira? Um abraço, Luiz. Cumprimentar a você e ao nosso telespectador. A gente volta de Brasília, fechando a nossa semana de cobertura, aqui direto da capital federal, nesta tarde, para destacar aquilo tudo que a gente pôde acompanhar durante esta semana. E nesta sexta-feira de notícias, nossa reportagem em Brasília destaca a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que deu maioria ao pensamento do ministro Luiz Roberto Barroso em relação ao piso nacional dos profissionais de enfermagem. Entraram com ação algumas associações de hospitais públicos, filantrópicos, governos estaduais e prefeituras. Junto ao Supremo Tribunal Federal, havia uma decisão liminar e agora foi corroborada pela maioria dos ministros do STF. Mas isso não significa o fim do piso nacional da categoria aprovado pelo Congresso Nacional,
que é da ordem de R$ 4.750 por mês. Segundo o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, a decisão tomada pelo STF tem que agora se buscar uma alternativa via Congresso Nacional, que deve aprovar uma lei para garantir o custeio dos recursos para estados, municípios e também para instituições filantrópicas, com vistas a garantir o piso nacional dos profissionais de enfermagem. O certo é que, neste momento, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal suspende os efeitos da lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República. São as informações desta sexta-feira de notícias do Congresso Nacional. Napoleão de Castro para o Rede Verdade. Ok, temas de extrema importância aí. É indiscutível que a categoria merece o piso nacional e tem que se dizer de onde vai tirar também o dinheiro para garantir isso. Não adianta só ficar enganando, não. Tem que garantir os recursos. Ana Cláudia, sobre esse tema aqui, como é que você vê ter ali uma sinalização de greve, inclusive aqui na Paraíba, da categoria, em relação ao governo do estado? Que posição você tem em relação a isso? É uma luta muito antiga da categoria, Luiz, e foram mais de 10 anos que eles reivindicam a questão do piso, né? E a gente viu tanto aí se aplaudir o trabalho dos profissionais da saúde, mas isso precisa chegar efetivamente à ponta, né? Uma reivindicação muito justa e a gente torce muito. Houve inclusive a participação intensa de veneziano para a aprovação do piso, tanto dos agentes comunitários de saúde, que à época Vené, prefeito de Campina, foi quem regulamentou a situação dos agentes comunitários de saúde de endemias em Campina. E agora ele apoia a questão do piso para os ACS e também para a enfermagem, uma reivindicação justa, digna, porque nós sabemos que eles fazem eles têm uma importância muito grande no trato, na recuperação, na saúde do paciente. Ana, o que foi que houve na relação de vocês com o governador João Azevedo? Quando você olha para trás, você encontra erros dos dois lados, enfim, como é que você identifica essa leitura e, de fato, você entende que se as coisas não tivessem andado daquela forma, vocês até poderiam estar juntos hoje, enfim, permanecendo juntos? Luiz, o que houve foi uma dedicação extrema nossa ao trabalho do governo e aí leia-se uma retribuição ao que o Estado da Paraíba concedeu a veneziano, inclusive sendo o senador mais votado, claro, e ele não podia se furtar a isso nas parcerias com compromisso tanto com o governo do Estado como também com prefeitos e prefeitas da nossa Paraíba. Mas não houve do mesmo lado a mesma reciprocidade da parte do governador João Azevedo. Então foi uma sucessão de fatos que a própria imprensa, que todos os paraibanos e paraibanas acompanharam e que terminou, né, com o afastamento do grupo. E aí ficou mais claro exatamente, a gente pôde compreender melhor, porque a gente não tinha esse alcance, o porquê do governador agir daquela forma. Já existia um compromisso pré-firmado com outras candidaturas, com outro grupo político, mas o governador não teve naquele momento a hombridade de chegar para a gente e jogar de forma clara, de forma honesta e sincera, como deve ser em qualquer relação. Bom, você, olhando para o governo, hoje o debate que se faz, alguns adversários venezianos falam, você estava no governo há bem pouco tempo, agora está falando mal e tal. E o veneziano disse, olha, o governo, na verdade, eu estava ali no governo, contribuindo, mas tem uma lentidão de gestão. Você pode dizer isso também? Sua leitura também é de... Que leitura você faz do governo João Azevedo, que você estava ali no governo, e você identifica essa questão da dificuldade das ações terem um ritmo administrativo satisfatório? Identifico, sim, Luiz. E, claro, você, quando faz parte de um time, você faz essas discussões e esses diálogos internos. E não foram poucas as reivindicações que nós apresentamos ao governador, ao grupo do governo, no tocante a diversas iniciativas da Paraíba. Só que nós esperávamos que essas decisões, que essas tomadas de decisões, elas fossem efetivamente cumpridas. E ficava simplesmente naquela imbróglio, e não é dificuldade disso, dificuldade daquilo, mas concretamente a gente não via a coisa acontecer. Então eu sinto isso, inclusive porque fiz parte de uma pasta onde nós tínhamos o Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba, que o governador João não deu continuidade, e eu enfrentei realmente uma dificuldade muito grande. Que era com os municípios. Exatamente, para a melhoria do IDH dos municípios. Eu enfrentei realmente uma dificuldade muito grande porque passei um ano do início da gestão, finalizando aquelas ações que estavam em andamento pela gestão do ex-governador Ricardo, mas buscando insistentemente algo que desse
visibilidade, que desse funcionalidade à SEDAM. Porque não adiantava eu ficar ali só recebendo os prefeitos, fazendo intermediação, quando eu não via as coisas acontecerem. Aí foi quando nós, partindo do diálogo com outros segmentos, criamos o programa da Paraíba Mais Sustentável, mas que infelizmente eu deixei todo pronto. E quando saí não foi dado o sequenciamento. E ao final do ano passado, nós tivemos a oportunidade de executar as emendas impositivas, mas muito mais fruto do trabalho que foi feito pela nossa equipe da SEDAM, que trabalhou sábados, domingos e feriados, porque se dependesse da forma como o governo estava trabalhando, teria sido muito difícil executar. Mas aqui eu chamei aquela responsabilidade e fiz questão de executar um orçamento de 40 milhões. Hoje ninguém pode dizer que eu passei pela SEDAM sem cumprir a minha função, sem cumprir a minha obrigação. E quando terminei, Luiz, quando terminei a minha atribuição, quando assinamos a última emenda, eu encontrei com o governador, solicitei uma audiência e entreguei o cargo. Tá, vamos, ó, nosso tempo aqui tá bem no limite, mas vou dar uma esquentada aqui, vou usar esse restinho do tempo com 2 perguntas. Até em sala de aula eu digo aos alunos que nunca façam 2 perguntas ao mesmo tempo, porque o entrevistado só responde uma. Aí você vai fazer a mim, né? Eu vou fazer, eu vou descumprir as minhas próprias recomendações. Olha aí, alunos, fiquem atentos. Mas é por causa do tempo. Primeiro, a senadora Daniela Ribeiro teve essa semana aqui no Frente a Frente e disse, olha, Campina Grande vê com olhos um tanto quanto tortos a veneziana por causa da gestão dele em Campina Grande, que ele usou até pet shop para fornecer comida para o restaurante popular. E segundo, muito se fala que em um eventual segundo turno, estando veneziano sem João ou estando João sem veneziano, a lógica mais próxima, em vista que os dois estão na base de Lula, é que eles se juntariam. Seja veneziano no segundo turno tendo o apoio de João, seja João tendo o apoio de veneziano, caso os dois não estejam no segundo turno. Isso é verdade ou mentira? Olha, Luiz, talvez a senadora não entenda de gestão pública o quanto deve entender, e aí a gente observa o quê? O que é que analisa, o que é que se analisa numa gestão. A fiscalização é feita pelo Tribunal de Contas do Estado. E veneziano teve suas 8 contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, o que a gente lamenta é a omissão da senadora, do grupo que ela apoiou em Campina Grande, porque, inclusive, o seu filho é vice-prefeito da cidade, ao lado de Bruno Cunha Lima, de não ter nenhuma política de segurança alimentar. Hoje, Campina Grande tem 9 cozinhas comunitárias e 2 restaurantes populares, que, à época de veneziano, servia 7.500 refeições dia. Imagine você, 7.500 refeições dia e que se encontram fechados. Então, eu acho que dizendo isso, eu estou dizendo tudo, e é bom a senadora estudar mais um pouquinho para aprender sobre administração pública. Ela nunca foi executivo, né? Então a gente compreende. Tentou, mas não chegou lá. Então, e com relação... A possibilidade de junção, pela lógica dos dois estarem na base de Lula. Isso é possível, é provável? Luiz, me perdoa a forma como eu vou te responder. Você sabe que eu sou uma pessoa carinhosa e muito humilde, mas eu nem vou te dizer isso, porque eu tenho certeza que o veneziano vai estar no segundo turno. As pesquisas demonstram isso claramente e a gente sente isso nas ruas. A Paraíba quer Vené. Tá aí. Ana Cláudia, candidata a deputada estadual pelo MDB, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Desejo boa sorte na sua caminhada. Muito obrigada, Luiz. E pediu voto. Ana Cláudia, 15123, deputada estadual, com Vené, governador 15, Lula, presidente 13, Ricardo, nosso senador 133. Final de semana de bênçãos. Tá aí. A gente vai ficando por aqui. É você o nosso abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.